Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Comecei a gravar nosso encontro, tá? Para depois disponibilizar para todos, né? Lá na plataforma, né? Para que possam, aqueles que não puderam acompanhar nesse momento, né? Que possam ver, né? Nesse momento, ou acompanhar esse momento, e aqueles também que tiverem interesse, revisitar. Tá bom? Hoje, então, nós damos início ao terceiro módulo, né, desse curso da Feira de Matemática, que aí a gente vai trabalhar sobre a escrita do relato de experiência e ou pesquisa em Feira de Matemática, tá? Então, para mediar, né, esse encontro de hoje, nós temos, então, as duas professoras, a Kátia, né, que é do IFC, do Instituto Federal Catarinense, e a Vanessa, que é do Instituto Federal de Santa Catarina, tá? E aí, então, a partir de agora, deixo à vontade com vocês duas. Se você quiser se apresentar um pouquinho também, fica bem à vontade. E aí eu estou aqui para ajudá-los, né, que for possível, e também, se precisar de algo, é só me chamar que eu estou aqui. Tá bom, meninas? Fique à vontade com o pessoal da turma. Obrigada, Juniel. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a esse módulo. Eu sou a professora Vanessa, eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. Eu trabalho com feira de matemática já há muito tempo, desde a minha graduação. Eu comecei com o professor Vilmar Zerniani, que vocês devem ter ouvido falar dele, né, nos módulos anteriores. Então, quando eu estudava na FURB, eu comecei a trabalhar com as feiras de matemática com ele, assim, participar das feiras, né? Ele tinha um clube de matemática, eu fui com isso para as feiras. Eu não cheguei a trabalhar com o professor Vilmar, que daí eu acabei trabalhando com uma outra professora da FURB, mas sempre gostei muito das feiras, e depois que eu entrei no instituto, eu comecei a participar também. Antes eu levava trabalhos, hoje eu participo mais da organização, de avaliação, não levo tanto trabalho, porque aí é muita coisa para uma pessoa só, né? Levar trabalho, avaliar, organizar. Então a gente acabou optando por participar mais da organização, mas eu sempre incentivo que os outros colegas levem trabalhos para as feiras de matemática. Vou aproveitar também a fala um pouquinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu trabalho no Instituto Federal Catarinense, campus Araquari, e também estou participando das feiras desde 2014. Já participei com apresentação de trabalho, como avaliadora, mas estou mais ativamente na comissão científica, no comitê científico, justamente no propósito do módulo de hoje, né, na escrita dos relatos, na avaliação ad hoc, nos termos que contemplam todo o template que será discutido hoje. Então, pessoal, assim, né, depois se vocês quiserem colocar ali no chat para a gente conhecer um pouco de onde vocês são também, talvez vocês já em outros momentos já puderam se apresentar, né, mas pelo menos para a gente saber se o povo é de Santa Catarina ou se a gente tem, assim, uma gama muito grande de pessoas aí participando, né, que aqui em Santa Catarina as feiras já tem uma boa trajetória, a gente está trabalhando tem Fortaleza, Ceará, a gente está trabalhando aí com uma boa trajetória. Esse ano já vai ser a 40ª feira, né? Regional, catarinense. Então, a gente já tem bastante caminho aqui, mas a gente está indo para vários lugares, ó. 2 de Santa Catarina aqui também, mais um do Ceará. A ideia é que realmente a gente consiga expandir Rio Grande do Sul, que também tem bastante, né? Ultimamente está trabalhando bastante com as feiras de matemática, então é bem importante essa participação aí de todo mundo. Então, o nosso intuito nesse módulo é trabalhar com vocês a parte da escrita, né? Porque quando a gente trabalha com a feira de matemática, uma das nossas exigências é que seja encaminhado um relato ou de experiência, um relato da pesquisa realizada, né? E aí, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de que o professor escreva. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, para tentar mostrar a vocês que, na verdade, essa escrita não é... claro, a gente trabalha com outros autores, é uma escrita científica, até a Kátia é do comitê científico, mas a gente quer mostrar também para vocês que é uma oportunidade para o professor mostrar aquilo que ele faz, né? Muitas vezes os nossos professores fazem coisas maravilhosas, mas eles não publicam, então é uma forma de publicar. E aí a gente tem um acesso a esses trabalhos. Quantas vezes eu fui avaliar trabalho de feira de matemática, que eu recebo também para avaliar, eu sou avaliadora ad hoc, e aí eu olho, nossa, mas que ideia interessante, vou lá no mês seguinte, no semestre seguinte, enfim, conforme está minha agenda,
e acabo replicando aquela atividade. Então, isso é muito importante, né, que esses materiais eles sejam muito bem escritos, no sentido de que as pessoas que leiam possam depois replicar e pensar. Às vezes não vai fazer exatamente igual, mas dali surge uma ideia que pode ser aplicada aí com os nossos alunos também. Então, essa é a grande parte importante da escrita para que ela seja bem feita. Então, a gente tem um template, né, que é seguido por todas as feiras de matemática. Então, a gente vai mostrar esse template para vocês e aí a gente vai discutir alguns pontos. E fiquem sempre muito à vontade também para interromper, para fazer perguntas, né? Pode abrir o microfone para falar, pode escrever no chat, a gente vai ficar acompanhando aqui e vai conversando com vocês. A ideia é que também a gente faça uma conversa sobre essa parte da escrita. A gente já fez uma apresentação de slides, eu vou apresentar aqui. Deixa só eu me achar aqui de novo. Aqui. Deixa eu apresentar aqui. Eu vou fazer a tela toda porque eu odeio fazer uma janela só. De vez em quando dá zica. Então, deixa eu colocar aqui, acho que vocês estão vendo. Deixa eu olhar aqui, acho que sim, né? Acho que todo mundo está vendo. Estamos sim. Então, a gente está aqui com o nome desse módulo, a escrita do relato de experiência e ou pesquisas em feira de matemática. Por que a gente coloca relato de experiência e ou pesquisa? Porque relato de experiência vai acontecer quando a gente vai relatar alguma coisa que a gente fez em sala de aula. As feiras de matemática, elas surgiram no início para que a gente fizesse atividades em sala de aula e essas atividades, elas fossem discutidas, fossem apresentadas nessas feiras. Com o passar do tempo, com as instituições que começaram também a fazer parte, alguns professores começaram a trabalhar também com pesquisa e fazer essas atividades não com a turma toda, mas com um grupo de alunos, né, que às vezes se dispõe aí em outro período de aula para fazer essa atividade. Então, por isso que a gente acaba colocando um relato de experiência, porque às vezes é algo que a gente faz em sala, ou de uma pesquisa, que é algo que a gente desenvolve, mas não com a turma toda, mas é um resultado de alguma pesquisa que os nossos alunos estão organizando, né? Então, tem relatos de professores até aqui de Blumenau, que são de escolas estaduais. Eu falo aqui porque eu moro em Blumenau, eu trabalho em Gaspar, mas são de escolas estaduais que eles disponibilizam um outro horário para os alunos que têm vontade de fazer uma atividade diferente de matemática. E eles desenvolvem projeto e esses projetos depois eles vão para a feira de matemática também. Então, não é só o que a gente faz em sala de aula, com todos os alunos, mas também pode ser oriundo desses grupos. Às vezes tem alunos com interesse específico em matemática e desenvolvem alguma atividade. Então, por isso que tem esse experiência e ou pesquisa. E aí a gente botou aqui para a gente pensar um pouco em conjunto, né? Por que escrever um relato para uma feira de matemática? Um pouco, eu acho que eu já acabei falando, né? Mas às vezes a gente pode discutir outras opções. Para quem escrever esse relato e quem deve escrever o relato. Não sei de vocês que estão participando aí, se vocês já participaram de feira de matemática, mas o que vocês nos dizem assim sobre essas perguntas? Que respostas vocês nos dariam, né? Por que escrever um relato? Para quem escrever e quem deve escrever o relato? O que vocês nos dizem sobre isso? Pode escrever, pode abrir o microfone, tá? Fiquem bem à vontade. Deixa eu ver aqui, eu estou olhando para o lado para ver se alguém põe alguma coisa no chat. Tem muita mensagem, uma de cada vez. Não precisa ficar envergonhado, povo. Não, mas aqui não tem, como sempre a gente vem falando em todos os encontros, né? Aqui não tem uma resposta certa, é mais meio para a gente dialogar, né? Pegar as ideias ali e trabalhar, né? E fique bem à vontade ali, pessoal, para, né, interagir com nós. Até assim, né, Juniel? A gente tem essas perguntas, porque quando a gente participa das feiras de matemática, nós que já estamos há um bom tempo na organização, né? Eu, a Kátia, você, a gente tem umas respostas para essas perguntas do que a gente imagina. Mas, às vezes, aquilo que a gente imagina não é o que o professor que vai participar da feira pensa sobre o relato. E, às vezes, é isso que a gente também precisa ouvir. Quem está mandando o trabalho para a feira, o que pensa sobre o relato? O que ele acha? Para quem que ele tem que escrever isso? Ou quem ele acha que deve escrever? Porque, às vezes, a gente pensa uma coisa e os professores pensam outra, e aí depois a gente tem que começar a dialogar para todo mundo pensar, né? Talvez nós, às vezes, a gente cobra alguma coisa numa avaliação que
o professor acha que não vou escrever porque eles vão cobrar demais. E às vezes não é bem isso. Né? Então é interessante que a gente ouça vocês, né? Mesmo quem nunca participou de uma feira, o que vocês acham que seriam respostas? O Flávio levantou a mão, então vai lá, Flávio, por favor. Boa noite a todos, me escutam? Sim. Bem, tentando aqui trazer essa reflexão, né, por que escrevi um relato, né, para a feira de matemática? Eu acho que, assim, independentemente da feira, às vezes é importante o professor ele ter, né, no seu repertório esses portfólios de experiências que acaba se fazendo em sala de aula, né, e com isso ele vai observando onde de fato conseguiu ter avanços, onde conseguiu identificar, né, alguns déficits de aprendizagem por parte dos alunos, né, e com isso a tendência é melhorar, né, essa ação para que possa, ao final, né, do término desse planejamento didático, né, conseguir extrair um conhecimento, né, ou compartilhar um conhecimento, ou agregar o conhecimento junto às suas turmas, né. E quando você tem um pouco dessa experiência, né, e leva isso para uma feira de matemática, a ideia é de compartilhar, né, essas experiências. Às vezes, eu fico reflexivo porque, assim, normalmente, algumas experiências que são apresentadas dá a entender que muitas das vezes ela já foi feita de uma única vez, é uma fórmula pronta, né? É uma varinha mágica ali que a pessoa aplicou, pronto, deu certo, e eu só vejo muitas das vezes os aspectos positivos. Não que isso não seja importante, né? Mas quando se olha somente por esse lado, esquece o outro lado da dificuldade, né, dos desafios, e talvez, por conta de muitas das vezes, como é apresentado, isso distancia, né, professores que, no seu dia a dia, tentam realizar ou realizam de forma limitada, né, algumas práticas, e que muitas das vezes dá certo para algumas turmas, né, em outras já não dá tão certo, então precisa ter essas mudanças, né, e para outros você tem que mudar completamente, né, então é uma variedade assim, muito, muito grande, certo? Até porque a gente lidar com o ser humano, né, então a diversidade dentro de uma sala de aula é muito grande, os níveis de conhecimento, as realidades também são variadas, né? Então, quando você consegue trabalhar, né, com estudantes que têm ali, né, nível de conhecimento próximo, isso é maravilhoso, né? Porque você consegue avançar. Mas quando você não tem, aí o desafio é muito grande, né? Mas eu não estou dizendo aqui que seja impossível, né? Só reforço que o desafio é grande, e que o professor ele tem que estar todo o tempo, ele é desafiado a se desafiar, a procurar dar o seu melhor, para tentar conseguir, né, o que se espera, que é agregar conhecimento junto, né, ao aluno, né? Uhum. Para quem escrever este relato? Aí depende, né? Às vezes na minha escola eu costumo compartilhar, não escrevo, propriamente dito, mas às vezes eu faço alguns tópicos,
e compartilho de forma verbal com alguns colegas mais próximos, que eu sei que podem agregar, né, nessas experiências, né? E quem deve escrever o relato, né? Quem deve escrever o relato é realmente quem, de fato, participa, quem, de fato, executa, né? Coloca a mão na massa mesmo para fazer, né? E antes de finalizar minha fala, né? Só pegar aqui um gancho de uma experiência que eu fiz ano passado, com turmas do terceiro ano do ensino médio, né? Onde eu, percebendo um pouco da dificuldade, eu vou tirar um pouco aqui dessa aula tradicional, só na lousa, né? Eu vou, já tinha dado algumas partes teóricas, né? E aí eu disse, não, vou desafiar esses estudantes. Eu preparei aqui um pequeno roteiro, né? Na qual tinha algumas perguntas, algumas orientações direcionadas, né, a sólidos geométricos. Aqui na minha escola tem alguns sólidos geométricos, né, desde prisma até esfera. Peguei algumas réguas, né, esquadros e folhas, imprimi, né, o material e levei para a sala de aula. Montei equipes de, acho que no máximo 5, né, até para não perder muito a qualidade. E aí, para cada equipe, eu pedia para escolha um sólido. Então, eles tiravam lá um sólido, então eu ia fazendo, né, essa escolha. Dava essa oportunidade de eles escolherem o sólido. E aí entregava a folha. E lá tinha algumas perguntas, né, do tipo, qual a classificação desse sólido, por exemplo, né? Que tipo de sólido é esse? Quantas arestas tem? Quantas faces? Vértices? Calcule aí a aresta, calcule a área, qual polígono está na base. Então, e aí eu também acabei percebendo outras coisas, né? Porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, mas tem alunos que, apesar de visualizar, né, a régua, por exemplo, mas nunca tiveram assim um contato de pegar. Uhum. Parece mentira o que eu estou relatando aqui. Não é. Mas, assim, aí eu ficava assim, e alguns me chamavam, né, professor, onde é que eu começo a medir aqui? Aqui é da ponta, é do 0, é do 1, né, que é uma outra dificuldade. Então, alunos do terceiro ano, né, com essa dificuldade por conta, né, das experiências que tiveram ou da não experiência, né, do não contato. E aí, né, com muita dificuldade, eles foram tentando. Infelizmente, não dá para a gente fazer isso a todo momento, porque muitas das vezes é uma crueldade que se faz com o professor colocar 40 alunos, 45 alunos em uma sala de aula, e muitas das vezes o professor, né, ele até quer fazer algo diferente, mas você mediar, né, uma turma, né, porque ano passado eu tinha 7 turmas, né, porque 3 turmas eu tinha 2 horas a mais com trilha, né, então 45 alunos para mediar é um desafio, é cansativo, demanda energia, demanda tempo, demanda discussão. Então, assim, não é fácil. Então, muitas das vezes, quando eu escuto de colegas professores que não fazem, porque realmente dá trabalho, realmente dá trabalho. Então, a gente tem que se desafiar, né? Às vezes eu tenho essas práticas até para quebrar um pouco da rotina, né? Jogar a responsabilidade para o meu aluno, mas não é jogar a responsabilidade aqui, ó, toma, te vira, não, mas tá aqui, essa aqui vamos construir, vou te ajudar, qual é a dúvida, né? Então, assim, em parte foi bom, foi boa a experiência com esses alunos, até porque
algumas situações que eu observei, né, de falhas, digamos assim, são situações que eu posso melhorar, e eu espero, se der tudo certo, né, também aplicar algo parecido esse ano com os meus terceiros anos, para que eles possam ter, de fato, né, esse contato. Eu costumo aplicar outros projetos também na minha escola, né, por exemplo, só para finalizar mesmo, no quarto bimestre a gente faz aqui na nossa escola o projeto de estatística, que aí já é uma outra demanda, aí é o quarto bimestre praticamente, né, sozinho, eu fico como responsável, porque eu sou responsável da turma, como professor de matemática, e aí você imagina aí eu com 7 turmas, em média, cada turma com 45 alunos, né, tentando orientar um trabalho que tem um padrão, né, não tão parecido com o TCC, mas ele é próximo, né, porque tem uma estrutura, a gente procura seguir a BNT, e aí eu também peço ajuda para os meus colegas de outras disciplinas, que eles acabam também participando, né, com os temas, e é também uma experiência interessante, né, para esses estudantes, porque eles acabam também experimentando uma matemática na prática, né, e muitos deles acabam até me surpreender com a questão da oratória, com a questão da dedicação, né, com a mercado de trabalho fica praticamente, né, próximo, e eles acabam tendo assim um desempenho bem significativo, né? E quando dá para ser levado, né, a uma feira, alguma dessas experiências, quando é possível, eu até procuro, né, inscrever. Mas, assim, o desafio é grande. Para quem... E é porque eu sou professor apenas de uma única escola, né, dedicação exclusiva, mas é muito cansativo. São 40 horas semanais e, para mim, é puxado. Eu fico imaginando o meu colega que trabalha manhã, tarde e noite em várias escolas. Aí, esse aí, realmente é um vencedor. Viu? Mas a gente tem casos que eles levam também os trabalhos. Pois é, não, é verdade. Eu fico admirado, né? Inclusive, eu tenho uma colega da linguagens, né, que ela trabalha manhã e tarde e noite também, e é uma professora assim, muito dedicada, muito comprometida, e eu troco muita ideia com ela quando eu posso, né? E eu admiro ela, porque eu gosto de ficar próximo de pessoas, eu gosto de trocar ideias com pessoas que não somente reclamam, né? Mas assim, a gente sabe da situação, a gente sabe da desvalorização, a gente sabe tudo isso, certo? Ficar só tocando nessa ferida não vai resolver nada. Então, vamos tentar colocar a mão na massa, né? E eu admiro muito ela, como outros colegas professores, né? E também não desmereço quem não consegue fazer, porque realmente é muito difícil. Obrigado aí e desculpa aí se eu ultrapassei o tempo. Não tem problema. Eu fiz algumas marcações aqui, algumas coisas que você falou, né, Flávia, até para a gente poder discutir algumas coisas. Eu achei interessante que você falou, né, que o professor faz um portfólio de experiências, né? Porque, na verdade, quando a gente acaba enviando um trabalho para uma feira, porque é diferente de quando você faz uma atividade em sala de aula que você não está pensando em levar para a feira. Quando você pensa em levar para a feira de matemática, você acaba olhando com outros olhos aquela sua atividade. O que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu, o que eu poderia ter feito de diferente. A gente acaba sendo um pesquisador da nossa própria prática pedagógica, né? Quando a gente começa a analisar aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho muito interessante essa parte de quando a gente, né, que eu gostei do que tu falou de portfólio de experiência, que os professores acabam compartilhando as experiências. E eu concordo com você que muitas vezes a gente só coloca o aspecto positivo. Eu trabalho muito com formação de professor. E eu sempre acho muito engraçado, porque quando eu vou para a formação de professor, os professores sempre acham que eu vou falar, vamos trabalhar de tal forma, porque isso funciona. E aí eu vou dando sugestões, eu fiz isso com os meus alunos, e deu isso e isso.
mas deu errado isso. Aí eles olham com uma cara para mim como dizendo assim, como assim deu errado? Você vem dar uma formação e fala o que deu errado? É lógico que eu vou falar o que deu errado, para ninguém fazer de novo o que deu errado, e nem tudo que a gente faz dá certo, né? Então é interessante que a gente vá discutindo, e como você mesmo comentou, uma turma é uma turma, outra turma é outra turma. Às vezes acontece de você fazer uma atividade com uma turma e faz a mesma atividade com outra e dá completamente resultado diferente. Com uma funciona, com a outra não funciona. Então, acho que, assim, essa questão da gente ter esses trabalhos nas feiras de matemática é importante porque eu vou ler um trabalho de um colega e eu vou acabar pensando, será que funciona para minha turma? Será que não funciona? Então, a gente vai ver no template que uma das coisas do template, ele pede para que a gente indique qual é a turma que a gente trabalhou, com quanto tempo a gente trabalhou com essa atividade, porque isso também vai dando subsídios para um professor que quer trabalhar com aquela mesma atividade, se é viável para a sua realidade ou não. Então, é interessante que a gente tenha essas informações. E quando as coisas, o que deu errado, o que poderia ter sido mudado, são coisas que a gente pode escrever lá na conclusão, né? Para a gente poder falar para, a gente fez assim, fez dessa forma, mas talvez se tivesse feito de outra forma, tivesse tido um outro resultado. E aí o professor que vai ler pensa, e se eu fizesse dessa outra forma? Será que para minha realidade seria melhor, seria pior? Como é que eu vou fazer? Então, é por isso que a gente vai falar muito dessa questão da escrita hoje. Porque a escrita, ela pode tanto ajudar um outro professor a usar essa prática, como a hora que ele lê, ele vai dizer, não, acho que esse aqui não vai se encaixar na minha realidade, né? E aí, para quem escreveu o relato, eu vejo muito a questão do relato sendo escrito para outros professores. Normalmente, são outros professores que vão ler esses anais, né? É muito difícil que um outro aluno vá olhar, mas os professores, a gente tem relatos de pesquisas, assim, de pessoas que pesquisam sobre as feiras de matemática, que os anais, eles são utilizados por outros professores como até uma ideia de formação mesmo. Ele vai lá e olha outras práticas que ele também poderia implementar em sala de aula. E quem deve escrever o relato, você comentou, né? Quem participa, quem executa, sim. Então, quer dizer assim, não é só o professor que pode escrever o relato, o aluno também pode escrever, né? Mas o meu aluno não sabe escrever. Ele não sabe escrever porque às vezes a gente não dá oportunidade para ele escrever. Então, às vezes a gente pode pedir, escreve com as tuas palavras o que a gente fez, o que vocês acharam da atividade, e depois eu, como professor, vou dar aquela remodelada e aí a gente encaminha esse material. Mas sempre é importante, claro, que a gente analisar a idade dos alunos, né? Os alunos muito pequenininhos, eles não vão conseguir escrever o texto no formato que a gente pede, científico, mas eles podem falar para o professor como que foi a atividade, o que eles, né? Qual foi a impressão deles da atividade, e aí depois o professor põe isso no papel. Eu trabalho muito com alunos de ensino médio, né? Eu dou aula no ensino médio, ensino superior, e os alunos do ensino médio, para mim, é muito tranquilo pedir para escrever. Eu peço, eles escrevem, depois a gente senta, analisa, né, mexe o que precisa mexer, e aí a gente encaminha, né? Na época que eu encaminhava trabalhos, eu geralmente fazia assim. É uma oportunidade até de deixar que o aluno mostre, né, o seu papel como protagonista. Então, isso é bem interessante, assim, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre essas perguntas? Então, eu vou passar para frente, se mais alguém depois quiser fazer algum comentário, tá? Fica à vontade aí também. Eita, agora travou aqui? Não. E aí a gente tem um template. Esse template, ele está disponível no site aqui da FURB. E aí tem dois tipos de template. O template que tem só a quantidade de páginas, introdução, caminhos metodológicos, e tem um template comentado. Que aí nesse do comentado ele fala o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, na conclusão. Então, geralmente eu pego o comentado para dar uma olhada, né? A gente vai disponibilizar no Moodle para vocês um material em que nós elaboramos, assim, fizemos uma apresentação e aí depois a gente começou a falar de cada parte do template e trouxe exemplos de trabalhos que foram enviados para as feiras de matemática para dizer onde que ele está completo, o que faltou, porque aí fica mais fácil para que vocês possam também entender, né, o que a gente espera quando a gente tem um trabalho na feira de matemática.
Então, aqui o básico do template, mínimo de 1.000 palavras, limitado a 7 páginas, Word A4, margem 2,5, espaçamento 1,5 entre linhas, texto justificado, parágrafo 1,25, fonte Times 12, sem paginação, e o título digitado em Times, tamanho 14 em negrito. O Juniel colocou ali para vocês esse link aqui, tá ali no chat também, se depois vocês quiserem entrar para dar uma olhada nos documentos, tá? Nesses templates. Mas aqui a gente vai falando pedaço por pedaço do template aqui para vocês se inteirarem do que a gente está falando aqui no processo de escrita. Então, esse aqui é uma parte do template. O começo a gente vai colocar o título do trabalho, ele está sempre em letra maiúscula, a gente consegue escrever em cima do template também, né? Então fica mais fácil já utilizar a formatação. O título do trabalho, ele deve dizer, né, sobre o que se trata o trabalho, pelo menos quando a gente lê o título, já entender sobre o que vai ser explorado. Então, a gente tem, por exemplo, um que a gente vai trabalhar aqui, nas minhas brincadeiras tem matemática, então, quer dizer, vai falar sobre matemática em brincadeiras na educação infantil. Então, né, pelo título, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser explorado. E aí, depois, a gente tem duas coisas muito importantes, que é a categoria e a modalidade. Dentro das feiras de matemática, os trabalhos sempre vão se enquadrar em uma categoria e uma modalidade. A categoria, quais são, né? Educação especial, educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio, educação superior, professor e comunidade. Então, quando a gente vai encaminhar um trabalho, a gente vai encaminhar para uma dessas categorias. Aqui cabe chamar atenção no seguinte: desenvolvi um trabalho no ensino médio. Quem vai apresentar o trabalho são os meus alunos do ensino médio. Mas quem escreveu o texto fui eu como professora. Em qual categoria eu vou enviar? Ensino médio ou professor? O que vocês acham? Eu chamo a atenção disso porque, de vez em quando a gente recebe os trabalhos, eles vêm um pouco atravessados nessa questão da categoria, tá? Se é o meu aluno do ensino médio que vai apresentar, se o trabalho foi desenvolvido no ensino médio, é categoria ensino médio, mesmo que tenha sido eu, professora, que escrevi. Quando que eu vou inscrever na categoria professor? Quando sou eu, professora, que vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi, tá? Aí a gente coloca na categoria professor. Ensino médio, quem apresenta são alunos do ensino médio, ensino fundamental anos finais são alunos do ensino fundamental anos finais, ensino fundamental anos iniciais são alunos do ensino fundamental anos iniciais, né? Então, o professor, ele vai inscrever na categoria professor quando é ele que vai apresentar o trabalho. Então, só para vocês terem né, uma ideia sobre isso, que às vezes acontece, mas fui eu que escrevi, então eu vou colocar na categoria professor. Não, mas quem é que vai apresentar? Né? Então, a gente sempre olha nesse sentido para entender qual é a categoria. E a modalidade, a Kátia levantou a mão. Por favor, Kátia, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Não tem estresse. Eu vou pedir permissão para ficar com a câmera desligada, porque está travando direto a minha conexão aqui, tá? Eu só vou fazer um adendo que, assim, por mais que seja, muitas vezes, que seja um trabalho do ensino médio e que possa ser o professor que escreve, é interessante incentivar o aluno a participar da escrita. Uhum. Por quê? Porque é um processo de iniciação científica. Ele está sendo inserido num ambiente de pesquisa, né, mesmo que seja num relato de experiência. Então, é interessante que o aluno também participe da escrita, trazendo as suas contribuições, as suas vivências, porque é ele que vai estar apresentando lá. Então, mesmo que seja a escrita do professor, é interessante o professor permitir que o aluno também participe. Isso que a Kátia falou é muito interessante e muito importante, porque como a gente lê os textos e vai assistir as apresentações, a gente percebe quando é o professor que escreve e o aluno que apresenta e não teve contato com o documento. Porque às vezes eles falam coisas na apresentação que não estão no texto ou vice-versa. Né? Então, realmente, é muito importante que tenha uma conversa do professor com os alunos. Não é que o professor não possa escrever, ele pode, mas é importante que ele coloque os alunos e insira os alunos nesse processo também. Flávio, tinhas levantado a mão? Sim. Pode falar. Bem, você colocou exatamente um ponto que quando eu realizei visitas, né, em algumas feiras aqui
promovida pela Secretaria de Educação, né, em conversa com outros colegas, a gente observa muito disso, né, que o trabalho está sendo apresentado pelo aluno, né, mas a gente percebe que o trabalho não é do aluno em si, é do professor, né, e que muitas das vezes o aluno, ele replica ou fala, né, tem uma fala que, não que o aluno não possa ter a capacidade, mas a gente acaba adquirindo uma certa experiência e maturidade, né, que a gente percebe que não foi o aluno que escreveu muitas das vezes aquela fala ou até mesmo decorou, né? Uhum. Por trás Acontece. tem sempre isso. Eu não sei, né, até que ponto isso é válido ou não. Também não estou aqui para desmerecer, mas apenas trazer questionamentos e algumas reflexões, porque muitas das vezes eu deixo de participar em algumas feiras porque eu fico aqui pensando, poxa, eu tenho aqui um trabalho, mas eu vou apresentar um trabalho só para participar de uma feira, e que muitas das vezes eu chamo ali o aluno, né, os bons alunos, só para apresentarem. Então, muitas das vezes eu não deixo de participar, né, porque eu não acho interessante, né, digamos assim, eu não sei se é mascarar, eu não sei, né, mas assim, é você colocar um aluno para estar apresentando algo que muitas das vezes o aluno ele pode ser um bom aluno, mas que ele não participou de forma efetiva, não participou na construção do início, né? Então é mais assim para, vou só participar de uma feira, beleza, a gente ganha ali, ou Sim. a notariedade. Então, às vezes eu não participo. Não sei se também a minha visão está correta, se está errado, mas eu ainda não consegui ainda, né, digamos assim, apresentar trabalhos quando eu, particularmente, não chamo o aluno desde o início para apresentar todo o processo, para que ele possa, digamos assim, até mesmo me ensinar, enquanto professor, né, a visão que ele tem daquele processo, né? Porque, querendo ou não, existe essa troca de experiência, e se o professor ele estiver bem atento, ele também vai aprender, né, na visão do aluno, como é que o aluno ele conseguiu entender, e aí sim, o aluno, falando bonito ou não, falando errado ou não, ele vai falar a linguagem dele, vai expor o entendimento dele, e aí fica uma questão, digamos assim, mais interessante, pelo menos assim, na minha ótica, né? Sim. É isso. Flávio, assim, eu entendo, né, aquilo que tu comenta, acontece, a gente vê trabalhos em que a gente percebe que foi mais a mão do professor do que do aluno, mas é interessante também que, mesmo assim, a gente tenha, né, esses trabalhos, porque, querendo ou não, o aluno vai aprender alguma coisa, nem que seja a socializar a atividade. O legal dessas, assim, é que o que a gente sempre pede nas feiras de matemática é para que os outros professores que tenham trabalhos nas feiras, eles também avaliem. Então, esses professores acabam percebendo quando é o aluno que fez, quando é o professor que fez. Então, se acaba desse professor que fez, assistir um de outro, que foi outro professor que fez, ele percebe, poxa, não ficou legal isso, talvez para uma próxima ele também pense. Por isso que, assim, a questão da feira de matemática, ela é muito, a gente aprende durante o processo, né? Que a gente vai aprendendo, levando o trabalho e avaliando outros trabalhos. Vocês já devem ter, o módulo de orientação de trabalho, acho que já foi, né? Sim, já foi. Foi o anterior. Então, provavelmente ali eles comentaram também com vocês, assim, qual é o papel do professor nesse processo, né? Que o professor vai mediar, mas são os alunos que têm que desenvolver as atividades, são os alunos que vão apresentar, né? O professor vai ajudar, vai olhar a apresentação, vai olhar o texto, quando são alunos menores, né? O professor vai ter que botar um pouco mais a mão na massa,
na parte da escrita, enfim, mas durante esse processo a gente acaba entendendo o que seria a ideia de um trabalho numa feira de matemática. Porque às vezes o professor tem medo de levar um trabalho, que foi o aluno que fez, porque não, vai estar levando meu nome junto, mas, poxa, os alunos sabem também o que eles estão fazendo, né? A gente vai aprendendo também, a partir do momento que a gente vai participando das feiras de matemática, a gente também vai aprendendo como orientar, como desenvolver um projeto com os alunos, não só eu fazendo e meu aluno replicando aquilo que eu quero que ele fale, né? Tem vezes que a gente vai assistir trabalho em feira que acontece de professor ficar do lado do aluno e falando do lado o que ele tem que falar. Daí a gente vai lá, professor, deixa o aluno apresentar, vamos lá para um canto, deixa o avaliador participar, né, olhar, porque, querendo ou não, eu sei, o professor tem um pouco do receio dele de, meu Deus, será que vai falar alguma coisa errada? Mas todo mundo que vai avaliar um trabalho, né, agora eu falo no papel de avaliador, a gente tem esse olhar também. Poxa, o aluno não falou matematicamente correto, mas a gente percebe se ele entendeu ou se ele não entendeu. A gente percebe quando é um equívoco de matemática e quando é algo assim que ele só usou uma outra palavra para explicar, né? E em nenhum momento também a gente vai constranger o aluno, dizendo, tá tudo errado. A gente vai chamar o orientador, vai conversar, olha, ali tem um erro de matemática, seria melhor dar uma olhada. A gente vai escrever isso na ficha de avaliação, né? Então, isso, quando a gente vai participando das feiras de matemática, a gente começa a perceber que é para a gente socializar os trabalhos, discutir, não é aquela competição, não é assim, o meu trabalho tem que estar melhor do que o outro, é para a gente mostrar o que a gente faz e o que o aluno aprendeu com isso, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar e colocar na nossa cabeça quando a gente fala em feira de matemática. É difícil, porque a gente sempre está trabalhando muito com competição, mas a feira de matemática ela não é uma competição, tanto que não tem primeiro lugar, segundo lugar, todo mundo, no nosso caso aqui, recebe destaque em alguma coisa, né? Claro que tem alguns que a gente encaminha para outras, a gente tem as feiras municipais, aí alguns desses trabalhos vão para as regionais, alguns vão para a catarinense, mas é porque a gente tem limitação de número de trabalho, não que esse é melhor, por isso que ele foi. Às vezes, naquele dia, ele estava numa apresentação melhor do que outro. Né? Não é porque o trabalho realmente foi melhor, mas isso é toda uma discussão que a gente tem que fazer, né, até para os próprios professores entenderem que não existe essa competição. Mas voltando aqui ao nosso template, então, né, a gente falou da categoria e aí a gente tem a modalidade. O que são as modalidades? São 3, materiais e jogos didáticos. Então, se a gente desenvolve, né, na atividade vai falar sobre materiais ou jogos didáticos. O outro, matemática aplicada e ou inter-relação com outras disciplinas, e o terceiro, a matemática pura. Então, existem essas 3 modalidades que a gente pode inscrever os trabalhos. Normalmente, quando a gente avalia os trabalhos, a gente tenta-se, pelo menos, organizar na mesma modalidade, porque é difícil você pegar um trabalho de matemática pura e comparar com um trabalho de matemática aplicada. Porque, às vezes, mas trabalho de matemática aplicada é mais importante. Por que ele é mais importante? Porque ele tem uma aplicação? Mas e a matemática pura? Um dia ela pode ter uma aplicação, né? Então, a gente geralmente toma esse cuidado quando a gente faz uma avaliação. Nem sempre é possível. Vocês vão perceber que a maior quantidade de trabalhos normalmente é de matemática aplicada, né? Matemática pura não tem tantos assim, mas a gente tenta, às vezes, colocar para serem avaliados sempre da mesma categoria, com a mesma modalidade também, para ficar mais fácil até para o avaliador. E aí, Vanessa, Kátia, por favor. E a parte da matemática pura também quando ela é trabalhada num grupo menor. Ela não não há o entendimento, como é que se diz, assim, o envolvimento de uma turma grande, né? Então já é um trabalho mais direcionado, normalmente. Isso. Então, né, são coisas assim que aí a gente, aí quando a gente lê o texto, né, a gente já percebe. Vocês vão ver agora que a gente vai passar tópico a tópico. Então, a gente tem a introdução, os caminhos metodológicos, resultados de discussão, conclusões e referências. A gente trouxe aqui para vocês, a gente vai falar, né, nessa noite sobre isso aqui. Depois a gente vai deixar um material para vocês, onde a gente tem tudo bem especificadinho. Tem o template lá com as orientações, mas a gente esmiuçou um pouquinho mais, tá? Para que vocês possam depois ler com calma e, caso tenham dúvida, também podem perguntar para a gente, que a gente vai discutindo, tá? Então, assim, na introdução, o que a gente tem que ter? Um parágrafo inicial,
neste parágrafo inicial, o que a gente vai escrever? Identificação da turma com a qual o trabalho foi desenvolvido. Por exemplo, foi desenvolvido com o primeiro ano do ensino médio. Quantidade de alunos. Foi desenvolvido com a turma de 30 alunos, que corresponde à turma toda. Ou foi só um grupo de alunos. Não, desenvolvi com 2 turmas. O período de realização, então, foi feito de março a agosto de 2025, né, 2024. Foi durante 2 meses. Foi durante 2 meses, sendo que eu utilizei tantas aulas. Então, assim, isso ajuda também um professor que quer replicar, para saber quanto tempo demorou para fazer essa atividade. E as disciplinas envolvidas. Claro, matemática é uma feira de matemática, a disciplina de matemática vai estar envolvida, mas às vezes a gente faz trabalhos interdisciplinares. Então, que outras disciplinas foram envolvidas nesse trabalho? Então, no parágrafo inicial vai aparecer essa informação. Depois, a gente faz uma justificativa. Mostra a importância de se pesquisar aquilo, né, esse tema, alguma curiosidade, alguma coisa. Às vezes pode botar uma hipótese. E o último parágrafo a gente apresenta o objetivo desse trabalho. Então, basicamente, teríamos 3 parágrafos, né? Um com aquela parte bem inicial ali, com o que precisa sobre a identificação da turma, uma justificativa e depois um objetivo. Às vezes o objetivo fica junto com a justificativa, mas vocês vão perceber, assim, a gente acabou olhando os anais da 38ª feira, que é a última que foi publicada, ela foi em 2023, a de 2024 os anais estão sendo ainda finalizados, né, Kátia? Acho que não foi publicado ainda, talvez até não, ainda não foi. Não, ainda não está pronto. Não foi publicado, então, por isso que a gente acabou pegando de 2023, tá? Mas depois, vocês podem olhar 2022, 2021, daí tem todos os... No material que a gente vai deixar no Moodle, tem o link, inclusive, com onde vocês acham esses anais, tá? E aí, aqui, a gente trouxe eu sempre coloquei aqui, ó, introdução extraída de... Daí tem o trabalho aqui que a gente tirou, e tem aqui uma introdução. Então, o que acontece nessa introdução aqui, tá? O trabalho nas minhas brincadeiras tem matemática foi realizado por 87 alunos matriculados nas turmas do 3º ano, 1, 2 e 3, da Escola Municipal Honorato Stedley Laurentino Santa Catarina, durante um período de 2 meses. Com o trabalho, se propôs identificar variações matemáticas nas obras do pintor Ivan Cruz, artista plástico nascido, papapá. Com essas informações em pouco tempo, esse tema se tornou um projeto em que a arte caminha junto à educação e, para estudar de forma lúdica, buscamos ideias para ampliar o conhecimento sobre a matemática. Afinal, o início da alfabetização ficou prejudicado devido ao contexto da pandemia. Assim surgiu o nosso trabalho, a fim de explorar e ampliar o conhecimento matemático imbricado nas brincadeiras de criança. Então, aqui neste parágrafo, que foi um único parágrafo, tá? Eles não separaram mais do que um. A gente vai identificar o que tem e o que não tem. Então, por exemplo, identificação da turma. Tem. A identificação da turma, ó, 3º ano, 1, 2 e 3, da Escola Municipal Honorato Stedley. Quantidade de alunos? Tem sim, ó, 87 alunos matriculados nas turmas 1, 2 e 3. Então, no 3º ano, são 3 turmas, tem ali. Período de realização? Tem. Período de 2 meses. Disciplinas envolvidas. Ele coloca aqui, com essas informações, tem algum lugar aqui que está escrito, ó, com essas informações, em pouco tempo, este tema se tornou um projeto em que a arte caminha junto à educação e, para estudar de forma lúdica, buscamos ideias para ampliar o conhecimento sobre a matemática. Então, disciplinas, arte e matemática. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, essas informações tem. Justificativa, tem. Ele põe aqui, ó, o trabalho contextualiza a biografia e obras do pintor, mas, na verdade, ele não faz uma justificativa do porquê trabalhar com este pintor específico. Né? Faltou colocar isso. Se foi uma demanda das crianças, ou se é algo que está dentro do livro que eles utilizam, né? Então, isso ele não colocou. Ele coloca o que ele vai, mas ele não justifica. E o objetivo do trabalho está ali, explorar e ampliar o conhecimento matemático imbricado nas brincadeiras das crianças. Então, tem algumas dessas informações, né? O parágrafo inicial ele tem as informações que foram solicitadas. A justificativa, no meu ver, falta alguma coisa, mas ele tem depois um objetivo, a gente consegue observar. Por que a gente é chato com essa parte aqui? E principalmente até com o objetivo?
Porque quando a pessoa vai escrever a conclusão, lá na conclusão ele deve dizer se o objetivo foi atendido ou não. Poxa, se não está claro qual é o objetivo do estudo, como é que eu vou colocar isso lá na conclusão? Então, por isso que tem esse passo a passo. Não é, porque eles são chatos e pedem esse monte de coisa. Não, porque depois fica mais fácil até para a gente escrever e para quem lê entender o que se queria e o que se atingiu daquilo que se queria. Às vezes a gente quer alguma coisa e no final não chegou bem naquilo. Mas aí a gente justifica por que chegou ou por que não chegou, né? Então, essa é uma das introduções que a gente trouxe. No texto que a gente vai deixar disponível no Moodle, são 3 introduções. Aqui eu não trouxe as 3, eu não vou ficar lendo todas aqui, mas é só para vocês entenderem, tá? O que a gente observa. Então, quando a gente faz uma avaliação desses trabalhos, principalmente na avaliação ad hoc, que aí a Kátia pode explicar aí com maestria, que ela trabalha muito mais nessa parte do que eu sou avaliadora, mas eu não organizo a avaliação, né? Mas lá, quando a gente vai avaliar esses trabalhos, eles pedem se esses itens estão contemplados na introdução. Então, a gente sempre olha se isso tem. E se não tem, a gente coloca. Não tem, não contempla, faltou isso, isso, isso. Isso é devolvido para o professor, para que ele readeque a escrita, e aí depois volta para ser publicado nos anais. Por isso que os anais demoram para ser publicados. Porque não é só o professor enviar o trabalho e pronto. Não, tem uma leitura, aí às vezes volta para o professor, ele tem um tempo para adequar, aí isso volta aqui para o comitê científico, então tem todo um processo, por isso que demora um pouco para a gente publicar os anais, mas é porque tem esse processo de vai e volta para que a gente realmente deixe trabalhos que possam ser replicados depois por outros professores, né? Então, é por isso que a gente faz essas solicitações. E aí aqui tem um outro trabalho, que é construção e análise da trajetória de catapultas. Também tem aqui, foi realizado por um grupo de 10 alunos de 9º ano, encontros semanais no contraturno. Então, percebam, esse aqui já não foi com a turma toda. Esse foi com um grupo de alunos no contraturno. Em nenhum momento se desmerece o trabalho. São alunos que queriam pesquisar sobre esse tema e o professor se dispôs a trabalhar com esses alunos sobre aquilo que eles queriam discutir, né? Então, aqui, tem a identificação da turma, tem a quantidade de alunos, tem o período de realização, ali abril a maio de 2023, as disciplinas foi apenas matemática, mas está aqui. Justificativa, daí ele vai falar das catapultas, então ele justifica por que de trabalhar com as catapultas, e o objetivo, os objetivos do trabalho são utilizar o aplicativo GeoGebra para analisar a trajetória da catapulta, analisar de forma analítica a trajetória, aplicar os conceitos relacionados ao estudo de funções quadráticas, incluindo análise de domínio e imagem, coeficientes zeros da função e gráfico. Então, tem, né, as informações, elas estão aqui neste parágrafo. Às vezes a gente pensa que tem que escrever assim um livro, né, para que tenha todas as informações. Esse aqui escreveu, ele tem mais do que um parágrafo esse, tá? É que esse aqui, na hora de colocar ali no texto, ele não ficou muito separadinho. Mas ele tem 3 parágrafos, se eu não me engano, esse aqui, e deu conta do que precisava na introdução. A gente não precisa escrever um livro na introdução, um livro no desenvolvimento e um livro na conclusão. Às vezes, sendo sucinto, a gente já consegue também colocar o que precisa. Uma sugestão para vocês é pegar isso aqui que a gente coloca aqui e ir tentando responder e depois dessas respostas montar um texto. Isso facilita, né, na hora de escrever. Então, para que tenha todas as informações que realmente são solicitadas. E aí, depois da introdução, a gente tem a parte dos caminhos metodológicos, resultados de discussão. É diferente de outros textos que a gente escreve, por exemplo, artigo científico, às vezes trabalhos para congresso, que a gente tem introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusão. Aqui, caminhos metodológicos, resultados e discussão, está tudo junto, e a fundamentação teórica acaba entrando aqui também, que a gente pode, nesse momento, trazer outros autores para discutir aquilo que é apresentado, né? Então, aqui nessa parte, deve apresentar a descrição das condições de desenvolvimento do trabalho, quais métodos foram utilizados, de tal forma que haja informação suficiente e detalhada para que o trabalho seja compreendido ou até mesmo repetido. Isso está lá no template. Então, é justamente isso que a gente vem falando desde o começo, hoje da noite, né?
os trabalhos das feiras de matemática, eles são fontes de pesquisa para outro professor. Então, é importante que eles estejam bem detalhados, principalmente a parte dos caminhos metodológicos aqui, resultado de discussão, para que outros professores possam replicar essas atividades com os seus, com os seus alunos. E aí aqui, né, o que foi utilizado, onde, quando, como, quais foram os procedimentos de análise de dados. Então, compara-se ao modo de preparo de uma receita. Adoro essa parte aí que fala que é como se fosse uma receita. É isso mesmo. Eu vou escrever de forma que alguém que vai ler consiga utilizar isso na sua sala de aula. Ah, ele vai usar igual? Não sei. Ele conhece a realidade dele, mas ele vai ter a ideia do professor que está bem detalhada e aí ele vai dizer, posso fazer exatamente igual, vou usar. Não, eu vou ter que fazer modificações, vou modificar. É muito importante. A gente pode utilizar, pode fazer com os nossos alunos, né, algo que a gente viu numa feira de matemática. Agora vamos pensar o seguinte, vi uma ideia, gostei, apliquei com os meus alunos, também quero levar para uma feira de matemática. Eu vou levar a mesma coisa? Eu até posso levar, porque os meus resultados podem ser diferentes, a minha turma é diferente. Mas eu preciso dizer que eu utilizei, tirei essa ideia do trabalho do fulano de tal, que está nos anais da 38ª Feira de Matemática, por exemplo. Há casos em que a gente teve problema já de plágio, que as pessoas olham, fazem e não referenciam o trabalho que elas observaram, né, que elas tiveram as ideias. A nossa ideia, a ideia dos anais das feiras é que a gente possa repetir. Mas se a gente repete, a gente também tem que dizer de onde a gente pegou essa ideia. Então, sempre é só um cuidado assim que eu falo, porque já aconteceu de casos de a gente ver, e aí, mas, poxa, esse trabalho era meu e agora não fui referenciado. Então, né, sempre a gente pede também a questão da ética. Vai usar algo de outra pessoa? Referencia. Me baseei nesse trabalho, fiz tal modificação, ou fiz exatamente igual, mas os meus resultados foram esses. Então, é sempre bom a gente colocar, né? E aí aqui ele pede para a gente colocar sempre os dados coletados, o que a gente fez. Então, coloca foto, coloca às vezes relatório de aluno, parte do que eles falaram, né? Então, fórmulas matemáticas que foram desenvolvidas. Então, a gente pode colocar. Então, para a apresentação dos resultados, a gente vai utilizar tabela, figura, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, outras figuras. Sempre tomando cuidado para referenciar conforme a BNT. Isso lá no template tem os modelinhos de como fazer, mas a gente tem essa liberdade para escrever, né? Posso colocar, inclusive, fórmulas matemáticas, né? Às vezes a gente vai desenvolvendo. Tem um trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele foi mostrando as fórmulas que eles foram discutindo e aí colocou ali no texto e falando o que foi feito com os alunos. E também pode-se recorrer a outros autores para analisar dados coletados. Às vezes a gente lê o trabalho de uma outra pessoa que fez algo meio parecido com aquilo que a gente está trabalhando, e aí o resultado dele foi um, o meu foi outro, então a gente pode utilizar isso para fazer, o meu foi diferente, porque a minha realidade era diferente, fiz isso diferente. Posso usar outros autores para dizer, para justificar aquilo que eu estou fazendo mesmo, que é importante. Então, vocês vão perceber que existem citações, né, quando eles fazem os textos aqui. Então, a gente vai mostrar 2 modelinhos aqui para vocês. Vanessa, Oi? Antes de você ir para os exemplos, eu vou fazer já um comunicado e vou fazer uma pergunta, uma provocação, que é uma coisa que sempre nos perguntam aqui na Regional de Joinville e que devem ter feito a você também. Bom, com a questão dos dados coletados, né, o que colocar no relato, ou no relato de experiência ou pesquisa? Então, quando de desenhos, esquemas, fluxogramas, seja qualquer parte ilustrativa, sempre é importante inseri-lo no texto. Não colocar puramente uma tabela ou um gráfico solto. É importante porque ele tem a sua representação visual, ele precisa ser identificável, vamos dizer assim, você precisa ver um gráfico e identificar do que se trata, quais são as informações de legenda, fonte, mas é preciso estar inserido no
texto, é preciso fazer uma conexão dessa figura, desse gráfico, dessa fotografia ao texto, ao trabalho. Isso é uma coisa muito importante. E a outra questão que a gente é bastante questionado, não sei você, Vanessa, mas assim, ó, o que colocar nesses caminhos metodológicos? Vamos pensar num trabalho de educação infantil, séries iniciais, e que muitas vezes os professores fazem interdisciplinar envolvendo todas as áreas do conhecimento. Então, eles fazem trabalho envolvendo artes, eles fazem com biologia, aí tem a sua atividade matemática. Então, o que escrever se eu tenho uma limitação de 7 páginas? Onde eu vou dar preferência? Eu dou preferência somente na questão matemática, por ser uma feira de matemática, eu seleciono aquela atividade que foi interessante, que apresentou mais apontamentos, mais discussão. O que eu devo priorizar se eu tenho uma limitação de 7 páginas diante de diversas atividades que eu realizei com os meus alunos? Isso é difícil, porque 7 páginas não é muita coisa, né? E às vezes a gente, quando começa a se empolgar a escrever, dá bastante coisa para escrever. Mas isso que a Kátia comentou ali, de não deixar as coisas soltas, é muito importante, porque às vezes a gente coloca uma figura, mas por que essa figura é importante para o meu texto? Ela tem que estar referenciada lá no meu texto, senão... né? Senão, para que colocar? Se não, ela não está referenciada no texto, significa que talvez ela não fosse importante para ser colocada ali. Então, sempre é bom que o texto ele esteja amarrado com aquilo que a gente vai colocando. Mas essa coisa assim, do que colocar realmente, às vezes a gente tem que fazer umas escolhas que pode ser que para quem vai ler a escolha não foi a melhor, mas foi o que a gente achou que era a melhor opção, né? E dos colegas que estão aqui participando, se participaram de feiras ou agora diante desse comentário, dessa minha pergunta que a gente nem combinou, né, Vanessa? Não tem problema. O que vocês pensam, assim, o que vocês acham qual seria a prioridade para vocês, pensando assim numa atividade feita com uma turma de alunos, que foram feitas várias atividades, eu tenho uma limitação de 7 páginas, vocês iriam focar na parte matemática, trazendo os conceitos matemáticos, ou vocês iriam trazer aqueles apontamentos que tiveram mais discussão e envolvimento dos alunos? O que vocês pensam? Alguém, acho que pediu para falar. Flávio. Eu acredito que dependendo, né, da situação, acho que fica mais interessante trazer a discussão promovida, né, pelos estudantes, né, e tentar agregar, é claro, né, isso aí com a questão do conhecimento matemático e com a abordagem matemática que foi trabalhada, né, mas em termos de sala de aula, né, para fazer referência, né, à questão do estudante, eu acho que uma discussão ela seria bem interessante, né, até porque isso faz com que, como foi bem colocado, né, outros professores eles possam ter acesso, né, ao material e aí adaptar, né, para a sua realidade e fomentar, né, agregar mais ideias, né? Então, não que a questão da matemática não seja importante, é importantíssima sim, né? Mas conciliando aí o equilíbrio, acho que fica interessante. E mais interessante fica quando o próprio aluno ele consegue externar com suas palavras, com o seu conhecimento, que de fato ele aprendeu. Eu acho que isso, para mim, é um valor assim bem... É melhor do que eu chegar e mostrar um trabalho feito por mim. Então, quando o aluno ele consegue apresentar, demonstrar, como já aconteceu casos, né, sempre acontece, eu fico assim maravilhado, porque infelizmente a gente, professor, acaba de forma, não por maldade, né,
Mas às vezes pela situação, pela rotina, acaba às vezes querendo duvidar da capacidade do estudante ou não valorizar, né? E eu acho que isso precisa ser valorizado no sentido que isso também valoriza a prática do professor, porque ele permite com que o aluno ele cresça. E se o aluno ele consegue entender, consegue crescer, consegue, né, explanar, com certeza o professor ele está por trás dessa construção, dessa transformação. Né? Notoriamente ele aparece sem estar se mostrando, digamos assim. Perfeito. O Douglas também tinha levantado a mão. Boa noite. Cheguei um pouco atrasadinho ali, que eu estava num outro compromisso. Sem problema. E eu concordo com o professor Flávio também, que hoje em dia a parte docente, né, precisa ser mais centralizada na parte política pedagógica, né? Porque os alunos hoje em dia estão muito mudando toda hora, né? A gente precisa minimizar a problemática da sala de aula, então as discussões hoje em dia tem que ser mais frequentes, relatando a problemática da sala de aula, da escola em si, né? E para que haja uma harmonização mais satisfatória na escola e entre os professores e alunos, né? Toda a parte docente, né? Perfeito. Mais alguém levantou a mão, porque eu estou tentando aqui olhar pelo meu celular aqui, mas eu não consigo enxergar. Não, Vanessa. Não? Então, pessoal, assim, ó. Acho que aquilo que vocês comentaram, assim, né, de o aluno colocar aquilo que ele aprendeu é realmente muito importante, né, que a gente possa perceber, porque a ideia da feira de matemática é que a gente apresente trabalhos, mas que tenha um resultado, que o aluno tenha aprendido alguma coisa, que ele tenha discutido, que ele tenha pensado a matemática, né. Então, é interessante essa visão da gente colocar o que o aluno entendeu, o que o aluno aprendeu, no trabalho, mas vocês vão ver assim, a partir do momento que vocês começarem a ler trabalhos das feiras de matemática, vocês vão ver que tem professor que vai colocar mais isso, tem professor que vai colocar mais a parte do desenvolvimento da matemática, porque como é uma feira de matemática, tem que ter matemática. Então, assim, isso tudo depende de quem está enviando o trabalho, né? E aí cabe a quem vai ler o trabalho também ponderar isso e ver se faltou alguma coisa, o que ainda poderia ser colocado, e fazer uma análise disso, né? Que é o que a gente faz quando a gente faz uma avaliação, né? Claro que existem elementos que a gente está mostrando aqui para vocês hoje que eles precisam ter. Como é que eu vou avaliar um trabalho se eu não sei com que turma ele foi desenvolvido? Até porque quando a gente manda trabalho para uma feira de matemática, uma das coisas que a gente pede para os alunos prestarem atenção, assim, para os avaliadores, perdão, é assim, a matemática apresentada condiz com a série do aluno? Porque o que pode acontecer? Eu estou lá no ensino médio, mas eu estou trabalhando uma regra de 3 simples. Poxa, o aluno do ensino médio sabe a regra de 3 simples? Sabe. Ele vai entender a regra de 3 simples? Vai. Mas ele tem que trabalhar mais coisas de ensino médio, não só da regra de 3. Então, não é que não possa ter. Pode ter, mas ele tem que avançar lá, porque ele trabalha no ensino médio também. Então, é por isso que existem alguns elementos que eles são muito importantes para a gente colocar no texto, para a gente identificar se condiz com a turma que está sendo trabalhada, se condiz com a modalidade, né, com a categoria, mas outras são escolhas que quem vai escrever vai fazer. Eu vou fazer mais um relato, vou dialogar com outros autores, vou falar mais da parte da matemática, vou fazer, né, um desenvolvimento da matemática. Então, são coisas aí que quem vai escrever vai analisar. E a gente coloca aqui, assim, o que não pode faltar num texto desse, né? Então, isso que a gente colocou aqui. Então, deixa eu colocar aqui para frente. Esse aqui
Vocês vão perceber que o caminho metodológico é a parte maior do trabalho. Então, a gente não, mesmo no texto escrito que a gente colocou para vocês, vai colocar no Moodle, nesse texto a gente não coloca ele inteiro, a gente vai colocar pedaços, por isso que a gente coloca os 3 pontinhos aqui, que tem algo aqui no meio que a gente não colocou. Mas a gente trouxe pedaços para mostrar para vocês, assim, alguns pontos. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, o que eles trazem? Eles trazem autores. Aqui, Oliveira, Matema, então eles trazem alguns autores que vão dialogar com aquilo que eles estão falando. Então, nem sempre o autor que a gente vai trazer, às vezes, vai dizer exatamente aquilo que a gente está falando, às vezes pode falar o contrário, mas a gente vai justificar o porquê que trouxe esse autor para dizer, né, a minha atividade foi completamente, o resultado foi completamente diferente do dele, né, ou não, ele fala a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, assim, é uma opção que a gente tem de colocar outros autores. E todos os autores que são citados no texto, eles devem aparecer lá nas referências. Autores que não foram citados no texto, eles não aparecem na referência. Na referência, a gente tem que colocar quem foi citado, e não aquilo que eu usei para ler e para escrever. Se eu não citei, eu não coloco. Porque isso é outra coisa que a gente percebe. Os professores, às vezes, colocam várias referências, mas de coisas que eles leram, só que não citaram aqui. Então, não se coloca. A referência é só do que foi realmente citado. Então, aqui tem só para vocês perceberem aqui a questão da citação. E o outro que a gente trouxe, ele faz a questão das fórmulas. Então, ele traz as fórmulas matemáticas e vai discutindo aqui. E aí ele, a trajetória destacada na figura 3, eu não trouxe a figura aqui, mas ela está no texto, tá? Se vocês forem olhar os anais desse trabalho, tem o nome do trabalho aqui, vocês vão perceber. Então, percebam aquilo que a Kátia falou. Quando a gente coloca a figura, quando a gente coloca a tabela, ela tem que estar referenciada aqui, a trajetória destacada na figura 3. Então, eu já sei que quando eu olhar a figura 3, ele está falando sobre essa aqui. Se refere ao lançamento da catapulta 1 com maior grau de inclinação no lançamento, conforme tabela 1. Então, ele vai mostrar o lançamento e na tabela 1 ele vai trazer os dados desse lançamento. E a partir disso aí, eles elaboraram essa função do segundo grau. Então, ele vai explicando as figuras, as tabelas que aparecem e como isso se relaciona aqui com o que vai aparecendo da matemática. Então, só para vocês perceberem aquilo que a gente falou, né? De referenciar a figura, referenciar a tabela, trabalhar com outros autores, trabalhar aqui com fórmulas. Então, tudo isso pode acontecer. São trabalhos diferentes. Às vezes tem trabalho que só vai trabalhar com figura e tabela, não vai botar fórmula. Às vezes tem trabalho que vai ser mais matemática pura, vai trabalhar mais com fórmula e não vai ter figura. Então, são opções, são tipos de trabalho diferentes e conforme a gente vai lendo, a gente vai observando o que era importante e o que não era importante para o trabalho, né? Não é porque a gente coloca aqui antes, né, que desenho, esquema, fluxograma, eu vou ter que colocar tudo. Não, eu vou colocar o que compete ao meu trabalho. Eu acho que uma figura vai ser importante para entender aquilo que está sendo escrito, vou colocar. Não, no caso, é só um gráfico, já funciona. Coloco o gráfico. Então, a gente vai lendo e, conforme o meu tema aqui, vai sendo trabalhado e colocado, tá? Então, isso foi a questão do caminho metodológico, resultados e discussão. Então, aqui a gente vai dizer como fez e os resultados que foram encontrados. Então, aqui, nesse caso aqui da catapulta, ele vai explicar como que ele fez. O Juniel colocou ali também o link para acessar os anais da 38ª feira, que foi essa que a gente pegou aqui, esses materiais, tá? Então, aqui, ele vai explicar o que ele fez, como que eles fizeram a catapulta, como que eles trabalharam com o lançamento. Aí, depois disso, ele vai trazendo aqui os resultados, né? A partir daquilo do lançamento, como que eles obtiveram os dados e o que esses dados trouxeram para eles, tá? O Juniel tá bem ligado aqui na apresentação. Ele botou, o projeto da catapulta que a professora está mencionando aqui está na página 285. Então, tem esses materiais. Depois, até, Juniel, eu tenho esses textos os 3 trabalhos que a gente foi fazendo análise aqui no texto, eu tirei eles ali dos anais e fiz um arquivo para cada um.
Então, talvez a gente possa disponibilizar esses 3 separados, mas eu acabei não disponibilizando, deixei só separado o que a gente vai pedir depois de tarefa, porque eu achei também interessante que eles possam olhar os anais, né? Porque a gente trouxe aqui alguns textos, mas vai que eles observam outro que é mais interessante para eles, né? A gente acabou pegando esses aqui mais por questão didática, né? Esse tem isso que a gente queria falar, esse faltou isso que a gente também queria falar, então por isso que a gente trouxe esses aqui. Não conheço nenhum dos autores, não foi, né? Não foi por esse motivo que a gente escolheu. Escolhemos mais por passar o olho em cima e dizer, aqui tem coisas que a gente gostaria de discutir porque faltou, ou porque tem, porque está bem feito. Então, a gente traz aqui para fazer uma discussão. E aí, depois, a gente tem a conclusão do trabalho. O que é a conclusão? O fechamento. Responder a questão elaborada para a pesquisa, confirmando ou não a hipótese do trabalho. Nem sempre a gente vai ter hipótese, tá? Mas quando tem ali, a gente vai dizer se a gente confirmou ou não. E caso existam, né? Então, estando de acordo com os objetivos. Aqui que foi o que eu falei para vocês. É muito importante ter bem claro o objetivo. Porque se a gente não tem claro o objetivo, como é que eu vou dizer se o meu trabalho atendeu ou não o objetivo? Então, fica difícil. Por isso que a gente tem que deixar bem claro isso lá na introdução. O objetivo do trabalho é esse. Aí a gente vai dizer como fez, o que aconteceu, e depois a gente vai dizer se atendeu o objetivo ou não. E aqui a gente tem que tomar cuidado para que a conclusão não seja um resumo dos principais resultados, porque muitas vezes os professores escrevem lá nos resultados os resultados, e aqui repetem os resultados. Aqui a gente vai dizer se a gente atingiu o objetivo ou não, e aí a gente pode até usar a ideia do professor Flávio ali, de colocar as dificuldades que a gente enfrentou, outras possibilidades, sugestão de trabalho futuro, sugestão de, esse trabalho poderia ter sido feito com outra turma, mas com essa adequação, né? Então, aí a conclusão é uma forma da gente dizer se atendeu ou não e dar alguma outra sugestão. E aí a gente traz aqui umas sugestões, tá? Vocês vão perceber que a gente trouxe sempre os mesmos trabalhos. Aí a gente falou da introdução, do desenvolvimento e da conclusão deles. Porque como é que eu vou falar da conclusão de outro trabalho se eu não vi lá na introdução qual era o objetivo? Por isso que a gente também fez uma sequência aqui na apresentação. A gente falou sempre dos mesmos 2 trabalhos e no texto escrito vão ser 3, que a gente vai deixar lá para vocês, tá? Para que vocês possam ler depois e identificar esses elementos que a gente vai falando aqui. Então, por exemplo, esse primeiro aqui era daquele lá que falava das brincadeiras da matemática, que eram das obras do Ivan Cruz. Então, eles queriam trabalhar matemática na arte. E aí, o que eles trazem nessa conclusão? Eles trazem o objetivo, que era ampliar o conhecimento matemático presente nas brincadeiras, né? Então, aqui exploramos e ampliamos o conhecimento matemático imbricado nas brincadeiras das crianças, propiciadas pelo estudo das obras do Ivan Cruz. Acreditamos que nosso projeto gerou frutos até o presente momento, sendo o maior deles a possibilidade de reforçar nossa base de conhecimentos, pois percebemos durante as brincadeiras que é possível reconstruir conceitos e relembrar métodos de resolução matemáticos, quais às vezes não temos compreensão imediata, sendo assim reforçando nossa expansão do repertório de saberes. E aí eles falaram de continuidade do projeto aqui. Ele coloca aqui, esse projeto não tem data final, pois sempre que possível as brincadeiras fazem parte do cotidiano escolar, visto que queremos continuar desenvolvendo atividades semelhantes nas aulas de matemática durante o restante do ano. Ademais, elas poderão ser utilizadas em outras turmas da nossa escola. Então, eles desenvolveram com uma turma, né, no terceiro ano, lá que eles falaram, 3 turmas de terceiro ano, mas que podem ser desenvolvidas com outras turmas. Aí, ainda temos dificuldades a serem investigadas e novos conceitos a aprender, e assim compartilhar saberes com nossos colegas da escola. Desse modo, seguimos empenhados em comunicar sobre a importância e o apreço pelo conhecimento matemático. Então, aqui eles tentaram falar um pouco das dificuldades, né, e dizer que poderiam trabalhar isso com outras turmas. Então, são possibilidades da gente colocar na conclusão. E o outro aqui foi a conclusão daquele das catapultas,
que aí ele fala, com base nos cálculos realizados e nas simulações feitas no GeoGebra, é possível afirmar que as trajetórias das catapultas construídas se aproximam, mas não são parábolas. Qual que era o objetivo dele? Ele não traz o objetivo aqui de novo, mas o objetivo dele estava muito claro na introdução. Utilizar o aplicativo GeoGebra para analisar a trajetória da catapulta e analisar de forma analítica a trajetória da mesma. Ele queria perceber se essa trajetória é ou não uma parábola. Então, eles utilizaram o GeoGebra, fizeram as experimentações, e aí ele diz que se aproximam, mas não são parábolas. Destacamos também a importância de aplicar na prática os conhecimentos matemáticos estudados em sala de aula. Com este trabalho, foi possível identificar como um problema real a trajetória da catapulta, pode se relacionar com a utilização de um aplicativo matemático GeoGebra e com a realização de cálculos que, por muitas vezes, não são problematizados. Então, aqui a gente tem a parte da conclusão. É uma conclusão pequena aqui, mas traz, né, se o objetivo foi atingido, se não foi, poderia talvez trazer um pouco mais assim do que se poderia ter sido explorado com outra turma, talvez as dificuldades que foram enfrentadas, né? Mas percebam que essas orientações elas também não estão lá na conclusão que tem que colocar dificuldade, que tem que colocar que pode ser trabalhado com outra turma, são coisas que às vezes a gente coloca mais que podem melhorar um pouco o nosso trabalho ou não, né? Mas são estilos, às vezes, de escrita, né? Que a gente, às vezes, alguém gosta mais de escrever de um jeito ou de outro, enfim. E aí a gente tem as referências que devem seguir as normas da ABNT. Aqui, falando em normas da ABNT, se vocês forem olhar no template, não sei se ali no meio do caminho alguém olhou o template que o Juniel postou ali para vocês, o link lá no começo. Lá no template, as citações, elas estão em letra maiúscula. Hoje em dia a ABNT mudou, agora a citação é em letra minúscula, quando a gente põe durante o texto. Mas a gente vai ver para fazer essa alteração do template, tá? A gente até estava comentando, a Kátia e eu, que a gente vai pedir para o pessoal da comissão para fazer essa adequação ali conforme a norma da ABNT. O Juniel tinha levantado a mão, né, Juniel? Eu levantei, não achei, também estou acompanhando vocês, né, o slide foi compartilhado comigo anteriormente, né? Mas eu queria até quebrar um pouquinho o protocolo e o que vocês pensaram e compartilhar esse trabalho, né? Eu acabei abrindo aqui no... Pode deixar a apresentação aí que eu apresento em cima, né? Eu acabei abrindo aqui os anais, né? E eu achei bem interessante. E aí, o que eu vou trazer aqui, vou até pontuar um pouquinho, né? É justamente naquilo que você fala, da questão de socializar, fazer o relato de experiência, foi um relato de experiência isso aqui, e também na questão de dar indícios ou dar elementos, né, que os outros professores podem adotar. Eu estava vendo aqui por alto, eu não li na íntegra, né, claro, mas pelo que eu li, o que a gente pode compartilhar aqui, vocês observam que ela traz elementos e traz, né, informações que são facilmente, né, podem ser replicadas. Claro, aí o professor pode trabalhar com adaptações ou com base naquilo que é trazido já nesse relato de experiência, ter novas ideias em cima daquilo que o professor tinha trabalhado, né? Porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando ali com aquele trabalho dentro da sala de aula, a gente tem aquele momento, aquela turma, e a gente não está olhando de fora. Mas quando a pessoa pega de fora, provavelmente ela pode trazer mais elementos. Até mesmo o professor, né, se ele for replicar no ano seguinte, ele vai ver, poxa, será que se eu mudar tal coisa, tal forma, ou tal momento, né, talvez mudar a ordem das coisas, será que melhoraria ou não? Então, são coisas que a gente vai vendo na feira de matemática, né, ao longo dos anos que a gente vai participando, que isso ele é, né, mutável, né, a gente vai mudando a partir das nossas próprias reflexões e também das contribuições, tá? Vocês vão ter ainda no próximo módulo, que é o módulo 4, o momento de avaliação. Então, tem avaliadores olhando aquele seu projeto que eles vão também trazer contribuições, olhares de fora, que você não está observando naquele momento, que muitos também acabam contribuindo, né, para aquele trabalho. Aí eu peço, se possível, pode ser, Vanessa? Claro. Pode deixar aí que eu apresento aqui, é só para... Acho que é interessante mostrar para eles, né, que como tu disse ali,
Fique à vontade. Eu acho que é bem interessante, até mesmo para eles entenderem também, né? E dar uma olhada. Vocês estão conseguindo ver aí na tela? Então esse aqui, deixa eu ver aqui, mostrar a minha tela mesmo assim. Tá. Então vocês podem observar, né, que esse aqui é o trabalho, então que a Vanessa, né, trouxe alguns momentos. Esse é um deles, né? Então é o deles, né? da catapulta, isso mesmo. Tá? Então vocês observam aqui que o trabalho. Eu já vou estar pincelando um pouco o que você foi falando na prática já, tá, Vanessa? Perfeito. Qualquer coisa você vai me dizendo. Então vocês observam que a categoria foi um trabalho desenvolvido nos anos iniciais, né? A modalidade matemática aplicada ou inter-relação com outras disciplinas, né? Traz aqui os autores e aí o nome da escola. Então esse aqui é o template padrão, né? A introdução, aqui eu vou até falar um pouquinho mais, eu achei mais interessante o caminho, né, metodológico. Mas a introdução, a Vanessa também trouxe para vocês, onde foi aplicado, né, no nono ano, nos meses de abril e maio de 2023. Ela trouxe lá também, né, a justificativa da catapulta, isso ela apresentou lá também. A utilização da ferramenta GeoGebra, tá? E aí o que eu achei interessante, ó, os caminhos metodológicos, né? Então, ela fala que foi desenvolvido e aí ela vem trazendo as etapas, né? Então, a primeira etapa desse trabalho, né, constituiu então na construção da catapulta. Então, trouxe para a sala de aula, eles fizeram então a pesquisa sobre os tipos de catapultas que poderiam ser construídas, né, de forma prática e os materiais também empregados ali, tá? O meu objetivo aqui não é trazer e ler tudo aqui na prática. Eu fui lendo rapidamente, como eu disse, né? Mas, inclusive, aqui ele foi trazendo aqui, pelo que eu observei, os materiais que eles utilizaram ali. E aí, na figura 1, né, com esses materiais que utilizaram, eles trouxeram, então, algumas catapultas utilizadas na sala de aula. Então, aqui vocês observam já que ele traz elementos, né, de como pesquisar os tipos de catapulta, alguns elementos materiais que eles puderam utilizar ali e as catapultas criadas. Então, isso dá ideia para o professor, se quiser replicar, trazer para a sala de aula dele, né? Juniel, é bem aquela história da receita do bolo, né? Porque com isso ali a gente consegue mais ou menos pensar como que eu vou fazer com os meus alunos. E aí ali no texto, na figura 1, aí aparece a figura 1. Então ele faz bem referenciado, a figura aparece porque realmente ela ajuda naquilo que está escrito no texto, né? Que foi o que a Kátia também tinha comentado. Aí, ali até fala que as bolinhas que foi utilizada, a bolinha de isopor, né? E aí, aqui uma coisa que eu até pensei, como eu disse, eu não li o trabalho todo. Posso estar falando mentira, pode ser que esteja aqui no trabalho. Mas também o tipo de bola utilizada vai dar interferência também, né? Então são coisas que a gente pode analisar dentro da sala de aula, né? Em quais os tipos e tudo mais. Que aí a bola de isopor, ele vai fazer aquela curva, vai fazer aquela trajetória que ele vai apresentar ali, né? Então outros materiais talvez fizesse outra, tá? Eu não lembro também de ter lido isso, mas talvez até tenham sido feitos mais por conta de limitação de página, e foi aquela escolha que a gente também, também comentou, né? Porque aí pode ser que ele tenha feito várias experiências, mas por limitação ele vai optar por uma ou trazer uma que talvez seja mais interessante os resultados obtidos lá na prática da sala de aula. Então, e agora eu vou vendo, né? Pode falar. E agora eu vou comentar sobre a avaliação ad hoc. Quando a gente pega um trabalho desse, esses questionamentos trazidos a gente acaba se fazendo. Mas se houve utilização de outro material, por que não comentou, não trouxe? Então, na avaliação ad hoc é importante porque tem lá no final um espaço para a gente colocar sugestões, fazer perguntas. Então, há possibilidade de a gente colocar essas perguntas, esses questionamentos. Olha, por quê? Se houve utilização de outros materiais, quais foram os materiais? Né? Por que isso não está contido no texto? Porque é esse momento que um professor que não participa do trabalho, não vivenciou o trabalho, um professor, um avaliador, eu digo, uma outra pessoa externa que não vivenciou o trabalho, não participou do trabalho, não assistiu à apresentação, apenas com a escrita do trabalho, vai poder passar para o professor orientador, para os autores do trabalho, se tudo o que eles precisavam está contemplado ali. Então, inclusive, pode gerar assim, puxa, não pensei em trazer essa informação, vou fazer adequação no texto de forma a contemplar isso, porque isso é uma questão importante que eu esqueci de colocar. Então, a avaliação ad hoc agora vem para somar nesse processo de escrita, nesses questionamentos que uma pessoa que não vivenciou, mas que ficou interessado no trabalho, pode agregar.
Não, com certeza, é bem isso. E aí, dando continuidade, vocês vão ver que depois ela vai dizer, ó, depois daquela primeira etapa, ela vai confeccionar, de confeccionar das catapultas, né? Eles vão fazer um processo de filmagem, né, para fazer os lançamentos, né? E para isso, aqui mais embaixo está dizendo, eles fizeram colocar numa mesa inclinada, né, tendo em vista que para dar mais impulso, né, e também ver a trajetória, e fizeram uma malha, né, no quadro quadriculado de 10 em 10 centímetros, né, cobrindo todo o quadro da sala de aula. E aí isso eles vão trazer aqui na figura 2. Eles traz aqui, ó, de modo que as dimensões da malha desenhada foram de 300 centímetros por 150 centímetros, né? E aí eles depois vão continuar aqui, ó. Além disso, para os lançamentos atingir uma altura maior, verificou a necessidade da catapulta ter uma superfície inclinada. Então ele traz esses elementos, né? Justamente aquele coisa que talvez foi por tentativa e erro, né? Não sabemos, pode estar oculto, mas porque a Vanessa falou um pouco. Por experiência na sala de aula, já trago logo, ó, vamos colocar inclinada porque vai dar o resultado que a gente espera, né? Então o professor até trouxe esses elementos, né, da parte inclinada e vai continuando ali, né? E aí ele fala, então, uma vez que a bolinha é lançada, é determinada quanto a mesma perde contato com a haste da catapulta. Então vai trazendo mais elementos, e na figura 2, né, aqui embaixo, ó, a gente pode ter também, é interessante, à medida do possível que a gente consegue trazer essas figuras para ilustrar, né, vocês observam que essa figura não está solta, né, como poderia estar solta só por estar ali, uma figura dos alunos na prática. Ela não está solta, ela foi referenciada ali em cima, para como que ela foi utilizada e para qual intuito dessa imagem foi utilizada, né? Então, acho que ficou bem interessante também esse lançamento, né, e deu a ideia do professor de como pode ser aplicado lá na sala de aula com os alunos, né? E aí depois ele continua dizendo o caminho, né? O vídeo, né, teve a gravação com a própria câmera do professor e dos alunos, né? Estou dizendo até câmera lenta aqui, né? Bem interessante. E aí o que eu achei interessante foi essa tabela 1 aqui, que vem na sequência, né? Que aí foi... Então eles fizeram várias tentativas com as inclinações diferentes, né? E aí verificaram, então, a altura máxima e a distância máxima percorrida daquela bolinha que estava naquela catapulta, né? Então vocês veem que justamente aquela coisa que a gente fala, a matemática na prática ali, né, mais próximo do aluno, o aluno tendo contato com essa matemática. Então acho que é uma coisa bem interessante, né, uma forma interessante da gente trabalhar. E vocês viram com poucos materiais, né, até materiais recicláveis, a gente consegue colocar em prática na sala de aula, né, replicar esse trabalho numa sala de aula, né. E aí que eles vão dizer aqui, né, questão do ângulo, mas aqui vai continuar, vai dizer da expectativa da altura, tudo mais. E aí tem a figura que também achei interessante, eu vou avançar um pouquinho aqui, né, que é a figura 3 que a Vanessa falou, que é justamente quando eles vão levar para o GeoGebra a trajetória, então, dessa bolinha, né, nos 3 pontos ali, talvez eles escolheram os 3 pontos, não sei, mas aqui eles aplicaram também no sistema GeoGebra, né, na ferramenta GeoGebra, a trajetória dessa catapulta, é o que está aqui mostrando na ferramenta, né? E assim continua, né? Então eles vão continuando aqui, vão aplicando as fórmulas, certo? Eles vão mostrando os cálculos que foram chegando, e aí no final apresenta a conclusão, tá? Eu passei um pouquinho de forma acelerada e por cima, né? Claro, vocês podem ver bem mais de forma detalhada, justamente porque eu também entrei de penetra aqui na parte da Vanessa da Não tem Kátia, problema. né? Mas acho que seria interessante, eu acho, para mostrar para os professores, né, esse trabalho e de ver como a gente consegue, sim, a partir de outros relatos, experiências nos anais, né, pegar ideias, né, e ver belos trabalhos apresentados na Feira de Matemática. Sim, bem Devolvo isso. para vocês, meninas, peço desculpa aí. Não tem problema, fica à vontade, Juniel. O Juniel estava bem ligado, ele já foi pegando o material, já foi olhando. Assim é bom, quando o pessoal está prestando atenção no que a gente fala. A gente optou por não trazer o texto todo, né, até no nosso material ali, porque é questão até de direitos autorais, enfim, mas a gente deixa sempre a referência ali, vocês podem depois olhar e se tiver interesse nesse texto, né, olhar lá com calma esse texto. Os anais, eles são separados, assim, por categoria. Então, tem educação especial, tem anos iniciais, educação infantil. Então, conforme o que... eu sou professor do ensino médio, quero olhar o que tem no ensino médio. Vou lá e olho os do ensino médio. A gente tentou trazer aqui meio de tudo. Tinha do ensino médio, o outro que a gente trouxe foi dos anos iniciais. O outro que eu não trouxe aqui, mas que vai ter no texto, deixa eu dar uma olhada aqui para não falar bobagem.
Deixa eu só olhar meus alfarrábios aqui. A introdução 2. Segundo ano matutino e vespertino, então anos iniciais também. Mas a gente trouxe assim, esses para vocês terem mais ou menos uma ideia aí de como o pessoal escreve. E aí a gente trouxe esse, porque esse aí das catapultas tinha bastante coisa de matemática, faz boas referências às figuras, então é um texto assim, bacana para ler, para ver como é que faz essa escrita, né? E então por isso que a gente traz, a gente trouxe esses textos aí. É até interessante falar que dependendo da regional que a gente trabalha, às vezes antes de se mandar para a Feira Catarinense, a gente tem uma discussão com os professores que vão mandar para a Feira Catarinense, porque normalmente são 7 trabalhos por regional, né, para a gente dar uma refinada no texto para mandar para a regional, e aí depois ainda tem essa avaliação ad hoc que faz mais uma refinada. Então, eu sei que aqui na regional de Blumenau, que engloba o trabalho desse professor aí que é de Pomerode, a gente sempre faz isso aí. A gente faz claro, tem professores que às vezes nem pedem, né, já estão mais acostumados a escrever, mas a gente tem todo o comitê regional aqui tem esse cuidado de também poder trabalhar com esses professores e dar umas ajudas quando necessário, né? Então, isso é importante para a parte da escrita, né, que eu acho que a escrita, muitas vezes, ela acaba deixando o pessoal, não vou participar da feira porque eu não quero escrever. E é uma pena, porque às vezes deixam de vir trabalhos muito interessantes, muito importantes. Então, por isso que a gente também resolveu, nesse curso, trabalhar com a escrita, para também mostrar que, poxa, tem algumas coisas para escrever, mas são tudo coisas, assim, que a gente fez. A gente sabe quais os alunos que a gente trabalhou, a gente sabe descrever o que a gente fez, né? Então, é só colocar agora isso no papel. E a gente já está avançando o nosso horário aí, já são 8:45, mas a gente está concluindo. A gente está apresentando agora para vocês a atividade desse módulo, né? Cada módulo que vocês fizeram tinha uma atividade para desenvolver. Então, esse aqui não será diferente. Vocês terão uma atividade para fazer, que é avaliar um relato, né? A gente foi bem simpática com vocês, né, Kátia? Que a gente não... Primeiro a gente pensou, vamos pedir para eles escreverem um relato. Mas aí, em 2 semanas, para vocês escreverem, daqui a pouco vocês iam matar a gente, né? Que agora é final de semestre, pelo menos o nosso aqui é semestre. Então, eu estou meio toda apavorada para fechar nota. Às vezes, vocês algum final de trimestre, alguma coisa. Então, a gente disse, não, vamos fazer o seguinte. Vamos passar um texto já feito, também está nos anais da 38ª feira. E aí, vocês vão avaliar esse relato para ver se tudo que a gente discutiu hoje está sendo contemplado, se tem aqueles pontos na introdução, como é que está sendo o caminho metodológico. E aí, para isso, a Kátia, que é do comitê científico, organizou aí um Google formulário que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês, nesse Google formulário, vocês respondam, né? Vocês vão ter o acesso que o avaliador ad hoc tem quando ele recebe o texto. Então, eu recebo o texto e recebo esse formulário. O que eu preciso observar no texto? Então, vocês vão ter acesso a esse material e vocês vão fazer essa avaliação, como se vocês fossem os avaliadores, porque, gente, uma coisa que a gente trabalha muito na feira de matemática é que os professores avaliem outros trabalhos. A partir do momento que eu avalio outro trabalho, eu começo a identificar pontos que estão falhos no meu trabalho também. Eu não escrevi bem essa introdução, eu não escrevi a metodologia, não dá para entender, porque eu vou olhando outros e aí eu vou pensando, como é que eu fiz? Como é que será que eu deveria ter feito, né? Então, é por isso que a gente sempre, nas feiras de matemática, é sempre um trabalho que quando, vocês vão ver também depois na avaliação, eu falo muito de avaliação, porque aqui na regional eu trabalho muito com avaliação e dou formação de avaliação. O professor que leva um trabalho para a feira de matemática, a gente sempre pede que ele também avalie outros trabalhos. A gente, claro, toma cuidado, ele não vai avaliar na categoria dele, porque, né, para não dar conflito de interesse, ele não vai avaliar da escola dele, a gente tenta que às vezes não avalie da mesma cidade, mas na regional é muito difícil isso não acontecer, mas sempre a gente põe trabalhos, por exemplo, Blumenau, Pomerode, Gaspar, tem gente de Blumenau, Pomerode e Gaspar avaliando, então na hora que se senta, a gente percebe que não vai dar conflito de interesse. Porque quando a gente avalia, a gente começa a ver com outros olhos. A gente vê pontos em que a gente poderia ter melhorado no nosso, a gente percebe como é o processo de avaliação para depois não criticar, dizer, mas o meu trabalho foi avaliado assim, não era assim.
Não, aí a gente percebe, quando a gente participa do processo, a gente percebe que é um processo ético, que todo mundo olha, faz com cuidado. Então, por isso que a gente sempre pede que as pessoas avaliem os trabalhos uns dos outros, né? Então, por isso que a gente também optou por fazer vocês avaliarem o trabalho. Né? Um relato desse, vocês vão ler, é um relato menor, acho que ele tem 4 páginas e meia, se eu não me engano. Mas aí vocês vão ter algumas informações que vocês vão ter que preencher lá, se ele tem ou não o que foi solicitado, e depois algumas observações que vocês acham relevantes sobre o trabalho que a pessoa poderia ter escrito. Então, por exemplo, se o Juniel fosse avaliar aquele trabalho ali que ele apresentou ali, ele ia dizer, mas vocês utilizaram só isopor, não utilizaram outros materiais? Aí o professor vai receber e vai pensar, convém eu dizer que usamos ou não usamos outro material? Porque às vezes o professor também não escreve tudo porque ele tem uma limitação de página. E quando a gente vai ler, a gente não olha a limitação de página, no sentido de que a gente manda ele escrever um monte de coisa a mais e ele vai extrapolar as 7 páginas. Mas são coisas, às vezes, para a gente pensar e para discutir. Então, vou complementar uma coisinha. Então, assim, na avaliação ad hoc, ela também, assim como todas as etapas que envolvem as feiras de matemática, ela também está sendo adequada constantemente. Ela começou lá com sim e não, depois já foi sim, não e parcialmente. Então, vai ter as questões de template, da quantidade de 7 páginas, número de palavras, o título, se está na fonte 14, depois vai passar por essas questões da introdução, se o objetivo está bem definido, se o texto está alinhado ao título. Então, tem várias perguntas ao longo desse Google Forms. E hoje em dia, quem avalia os trabalhos da Feira de Matemática não são necessariamente somente professores de matemática. A gente convida outros profissionais, pedagogos, profissionais do AEE, professores de física, de química, de artes, ensino religioso, outras áreas do conhecimento, porque justamente tem trabalhos que envolvem outras disciplinas, eles trazem conceitos de outras disciplinas. Então, muitas vezes, eu, professora de matemática, eu não tenho conhecimento daquele conceito de outra disciplina. Então, a gente tenta levar também esses trabalhos para outros profissionais para ter uma visão geral, se o conceito foi bem trazido, se ele foi bem colocado, se ele condiz com a matemática. Então, isso também já foi pensado nessa avaliação ad hoc. Se eu não sou professor de matemática, se eu sou de outra área do conhecimento, como é que eu vou fazer uma avaliação de um trabalho da Feira de Matemática? Eu não sei falar das fórmulas matemáticas, mas você sinaliza que você não é profissional da matemática, mas você vai contribuir no texto, né, nas informações de talvez outras coisas que possam melhorar o trabalho naquilo que ele capacitado, que ele estudou. Não precisa ser necessariamente a matemática. Então, hoje, a gente manda os trabalhos pelo menos para 2 avaliadores. Um específico da matemática, que é esse que já participa da feira presencial, então ele assiste o trabalho, ele lê o trabalho antes e depois ele ainda faz a avaliação na contribuição escrita do trabalho que vai ser publicado, mas também mandamos para um profissional que, se houver envolvimento, de outra área do conhecimento. Então, já para fechar essa questão da avaliação ad hoc, por conta dessa análise do relato. Perfeito, e só Kátia. complementando o que você falou, Kátia, também eu participando desse movimento, né? É uma coisa também que é mais recente, a gente estreitar essa parte da avaliação, porque na Feira de Matemática são 2 equipes de avaliação, digamos assim, né? Tem a equipe de avaliação que é durante a feira, ou pré-feira, digamos, né? Porque a gente manda os relatos de experiência com antecedência, os avaliadores já têm acesso àquele projeto, né? Formalidade antes na leitura, e no dia vai avaliar aquele trabalho presencial, a prestação oral, né? Ali no dia do trabalho. E aí, o que a gente tenta buscando, está trazendo também para a avaliação ad hoc, é justamente aproveitar esses professores que tiveram essa experiência lá no dia para fazer a avaliação também do texto, né? Porque ele vai ter esse olhar no todo, no completo. Isso. E aí, justamente, o que a Kátia traz, que pega uma outra pessoa de fora, é para ter esse contraponto também. Porque pegar uma pessoa que veio todo o processo de avaliação no trabalho oral e aquela pessoa que não viu o trabalho oral, para ver se ela consegue ter compreensão desse trabalho, não tendo visto o oral. Porque a gente sabe que muitos trabalhos, a gente se encanta lá com a apresentação, os trabalhos lá no dia oral, talvez a gente tenha mais elementos, fique mais completo, porque eles vão falar para a gente, né? Então, para a gente que assistiu, talvez, para a gente estar completo na nossa cabeça e no que a gente está lendo, mas para uma pessoa que está somente lendo aquele trabalho, talvez faltou alguns elementos que poderiam ter trazidos, mas que foram apresentados
lá no dia, né? Perfeito, Juniel. E a gente até começou nos últimos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos a fazer isso do quem lê e faz a avaliação ad hoc também está no presencial, porque o que viu a apresentação, assim como você falou, às vezes na apresentação ele fala muito mais do que está escrito. Então, quem viu a apresentação pode dizer, mas neste parágrafo você poderia ter escrito aquilo que você falou assim, assim, assim. Então, também a gente começou a fazer isso, porque o avaliador que observa o oral, ele também consegue dar mais elementos, mais subsídios para ver o que pode ser melhorado no texto. Então, é bom que tenha os dois, o que não viu, para dizer o que não está claro, mas aquele que viu para também dizer, aquilo que você falou é muito importante que esteja no texto e ele não está no texto. Então, por isso que a gente começou a fazer, faz pouco tempo isso, mas eu acredito que tenha ajudado bastante na parte de incremento aí da escrita. Com certeza. Então, gente, vocês vão ter aí o texto que é do jogo Perfil. Vocês vão depois no texto ele explica o porquê deste nome, tá? Então vocês vão ver ali o que significa este nome desse jogo. E aí vocês vão fazer, vão ter ali vocês vão receber também o Google Formulário ali para poder preencher. Vai estar tudo lá no Moodle. E aí, no nosso próximo encontro, que vai ser dia 24 de junho, é uma terça-feira, daí a gente vai alterar o dia, é uma terça-feira. A ideia sempre era que não nosso fosse terças, mas ontem eu tive que dar uma formação de professor, então a gente fez esse primeiro na quarta-feira, mas o próximo é numa terça-feira. A ideia é que vocês já tenham começado a fazer essa avaliação desse trabalho, para que vocês tragam as dúvidas de vocês. O que essa pergunta quis dizer? Será que aquilo que eu pensei em escrever aqui tá bom? Né? Para a gente poder fazer essa discussão aí, que às vezes, quando a gente vai fazer análise como avaliadora ad hoc, a gente tem essa dúvida e aí não tem para quem perguntar. Às vezes a gente até tenta chegar lá e mandar para o comitê científico, mas os coitados também têm muito trabalho para receber. Se todo avaliador mandar pergunta, vai ter eles vão ficar meio malucos. Então, aqui é o momento da gente fazer as perguntas, né? De aproveitar a Kátia aí, que está também aí para nos ajudar. Deixa eu ver o Flávio colocou ali ficha de avaliação ad hoc, né? O que significa ad hoc? Na verdade, é uma revisão de um trabalho sem estar pertencendo ao movimento, né? E sem estar presente lá, sem estar presente e envolvido com o trabalho. Então, é como se fosse uma avaliação às cegas. Você vai ler um trabalho e você vai tirar as suas percepções, para que o professor que vai ler depois, ele tenha a noção assim, puxa, eu não coloquei isso, puxa, que legal, ele teve uma visão diferente. Então, é o que o Douglas também comentou ali, né? No caso, é uma avaliação fora de quem está participando ativamente, podemos resumir assim. Verdade, e a ficha... Fala, Julião. Na verdade, a gente agora está misturando um pouco, né? Está trazendo pessoas que estão participando também, isso. Não, mas sempre tem pessoas que não... presenciaram aquele trabalho oral ou não tiveram contato nenhum anterior àquele trabalho. Então, eles vão pegar aquele projeto, vão sentar ali e vão, né, trazer contribuições. Eu esqueci que eu ia falar alguma coisinha, mas eu já lembro de novo. Pode continuar, Cátia, desculpa. E o Google Forms é porque, assim, a gente manda para pessoas de diferentes localidades, né? Não são pessoas que estão ao meu lado, por exemplo, eu e a Vanessa, a gente está em cidades diferentes. Então, o Google Forms hoje atende a essa solicitação e a gente consegue envolver pessoas de todo o território, né? E é muito mais fácil de preencher. Antigamente era um documento de Word, aí às vezes entrava e, né, dependendo de como abre, ele desconfigura, o Google Formulário não vai desconfigurar, fica bem mais fácil da gente preencher. Eu lembrei do que eu queria falar. Fala. Que é justamente a questão também da... minha cabeça está fora. Eu lembrei, acabei esquecendo de novo, peraí. A gente fica ficando velho também, né? Pensei que era só comigo que isso acontecia. Não, tava agora na cabeça, eu lembrei e esqueci de novo. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Mas eu acabo não falando, Juniel, que eu esqueci. Eu vou enrolando, falando outra coisa e tentando puxar. Não, peraí, já vou lembrar de novo, porque eu tava na ponta da língua aqui. Lembrei de novo. Fala. Falar.
O que acontece, né? No movimento da feira, né? Então a gente tem justamente para que servem essas avaliações? Nós temos a avaliação do dia e a avaliação ad hoc. Ambas avaliações elas têm um retorno para o professor, né? A avaliação ad hoc, claro, tem uma finalidade para publicação nos anais. E a avaliação do trabalho, a equipe que avalia lá o trabalho no dia, ela também traz um relatório síntese que traz contribuições que o professor pode trazer ali para aquele trabalho, caso ele. Porque geralmente os professores também dão continuidade naquele trabalho no ano seguinte, né? Então traz contribuições para replicar ou aplicar naquele trabalho, melhorar, né? Ou não, claro, né? Vai ficar do professor, mas traz contribuições de uma pessoa que está olhando de fora aquele trabalho, né? Para ele aplicar ali ou não no seu projeto na sala de aula, tá? Mas é bem interessante as contribuições que os professores gostam muito, e aí são coisas que realmente, assim, a gente está trabalhando com um determinado assunto, e são coisas que a gente, não me toquei nisso, né? Porque a gente fala muito, vou ler os relatos de experiência lá nos anais, que coisa, não pensei nisso para aplicar em determinado conteúdo que estou aplicando. Mas os próprios professores também que estão aplicando aquela sala de aula, não pensaram naquilo, talvez, que um avaliador traz de contribuição. Sugere, até as meninas do próximo módulo vão bater na gente, porque a gente falou um monte de avaliação, né? Vocês vão entender bem essa avaliação, se eu não me engano, no próximo módulo. Mas a avaliação que a gente trouxe aqui, que aí elas provavelmente não vão falar, mas essa avaliação da parte escrita mesmo, que é a avaliação ad hoc. Depois dessa outra que o Juniel acabou de falar agora, aí elas vão falar com mais cuidado para falar aí como é que funciona, né? Gente, aqui no meu relógio deram umas 9 horas. Não sei se alguém ainda tem alguma dúvida, mas senão a gente vai concluindo. Agradecemos aí por vocês terem participado hoje e a gente espera ver todos vocês no dia 24. Até o final dessa semana a gente disponibiliza no Moodle todo o material, né? Não sei se o Juniel vai colocar os slides também, pode colocar. E aí também o Google Drive ali com, né, o Google Formulário, desculpe, para vocês preencherem para fazer análise desse outro trabalho ali do jogo Perfil. E aí no próximo encontro a gente vai discutir aí o que vocês sentiram dessa avaliação, dúvidas, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais então dessa avaliação. E aí a gente finaliza o módulo, né? Então o trabalho de vocês é fazer essa avaliação aí desse trabalho. Obrigado, Lívia. Que bom tê-los aqui também, né? Para a gente socializar isso. E aí, se alguém quiser também comentar alguma coisa, as professoras estão disponíveis ainda, tá? Pessoal, tá 9 horas, mas elas conseguem ficar alguns minutinhos. Né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou tiver alguma dúvida ainda, tá? Fique bem à vontade, então, para se manifestar, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, pessoal, só... Douglas levantou a mão, tá vendo, ó? Ele levantou a mão, Vamos lá, Douglas, pode falar. Não quero me estender muito, mas eu só quero agradecer aí pela ótima aula. Muito importante essa aula, esse questionamento de avaliação. Precisa ser muito explorado também, né? Esperamos vocês dia 24, então. Boa semana e bom final de semana aí. Obrigada, igualmente. E bom dia dos namorados amanhã, né? Para todos. A gente vinha fazendo a aula nas quintas-feiras, né? E a gente mudou. Na verdade, não mudou. Ia ser nas terças nesse módulo, né? E acabou sendo na quarta essa. Então mudou um pouquinho a rotina de vocês, digamos assim, que era nas quintas, tá? Mas aí, que bom que não foi na quinta, né? Porque justamente seria no dia dos namorados, talvez ia atrapalhar um pouquinho aí a quinta live de vocês. Pessoal, então é isso, tá? Muito obrigado também a todos que estão aqui. Obrigado também a Kátia e a Vanessa, né? Por estar aí junto com a gente, mediando esse módulo. Obrigadão, bom descanso para vocês todos, bom final de semana. Tudo de bom. Obrigada. Até dia 24. Até mais. Tchau, tchau.